Olá pessoal, eu só venho aqui corrigir aqui um negócio aqui. Corrigir não, né, que ainda eu tô perdido aqui na verdade. Mas eu acho que teve aqui um errozinho aqui, galera. Do jeito que eu expliquei pra vocês aí o fechamento, né? Eu acho que eu expliquei errado porque... Aliás, expliquei errado e justamente fiz errado, né? Esse daqui foi onde eu fiz o encontro dos dois fios, né? Começo de um com o final da outra, não foi isso? Esse preto aqui foi que eu coloquei nos dois fios da bobina, né? Começo de um com o da outra. Esse daqui, esse amarelo eu coloquei, né? Como eu falei pra vocês, esqueceu do capacitor, que era agora eu não lembro se era o final ou o começo da bobina. Da bobina de dentro, né? Que é a bobina de partida, né? Esse daqui. Eu não lembro se era o começo ou o final, não lembro agora. Mas enfim. E esse outro aqui que eu coloquei. O protetor térmico, por isso que o protetor térmico era interessante mesmo. Era pra me ter colocado, pessoal, era nesse daqui, ó. Nesse do encontro dos dois. Aí eu coloquei, foi no final, o começo também, que agora eu não lembro, da bobina de fora, que é a bobina de trabalho, né? Então com isso, teve aqui um probleminha aqui. Assim, tem um probleminha e ao mesmo tempo não é tão grave assim, né? Mas deixa eu explicar pra vocês, porque o protetor aqui, né, teria que estar nesse daqui, porque quando cortasse, né, se ele queimasse, não ia mais passar energia, né, pra nenhum canto. Não ia mais energia pra lá de jeito nenhum. E aí já do jeito que tá aqui, e eu acho que eu expliquei também a questão do capacitor, que eu disse que seria, o capacitor seria justamente nas bobinas, né, nas bobinas que ele ficaria tipo em paralelo, né, com a bobina em série, com essa bobina aqui, né. Dessa com o encontro dessas duas aqui, né? Ficaria tipo assim, ó. Aqui é o começo dela, ou o final, não sei que seja o começo dela, né? O começo dela com o final dela aqui, ó. Bobina de partida, bobina de dentro. E na verdade não é, né? O capacitor ele tem que ser dela, né? Porque esse fio aqui também tá aqui, não é pra estar aqui, não. Certo, aqui é assim, né? Do jeito que eu fiz, era pra ser assim, ó. Deu a entrada de energia, né? Pronto. Então eu falei pra vocês que o capacitor ia ser desse, né? Que realmente é o começo, vamos dizer assim, não sei se é o começo ou o final, mas vamos dizer que é o começo da bobina de partida. E o capacitor seria dela, né, pra essa daqui, que também é o final ou o começo dela, né, da mesma bobina, mas não é, pessoal, a ligação não, na verdade não é pra ser assim, a ligação é pra ser da bobina de partida, pra ele poder funcionar, pelo menos foi o teste que eu fiz aqui, do jeito que eu expliquei pra vocês que eu fiz aqui o fechamento, né, então aqui tá funcionando assim, o capacitor tem que estar nesse daqui e não pra esse daqui, que é a mesma bobina aqui, né? E sim pra cá, né? Tem que estar nesse fio aqui, ó. Por isso que do jeito que tá aqui, eu tenho que ligar o fio do capacitor aqui. Então a partir do momento que o fio do capacitor tá aqui, entra energia aqui, aí beleza. Se a bobina de trabalho abrir ou entrar em curto, aliás, se ela entrar em curto, o fusível vai abrir, só que ele vai ficar passando energia por aqui, né? Vai passar energia por aqui, por a outra bobina, e vai tá passando por aqui pelo capacitor. Então, tipo assim, vai ter um barulhozinho. Inclusive, eu já vi até alguns desse jeito mesmo, de fábrica, né? Dá problema na bobina de trabalho, mas a bobina de partida fica fazendo um barulhinho ainda por causa do capacitor. Até que pode ser assim, não tem problema por causa disso, né? Porque mesmo que a bobina entre em curto, vamos supor que entre em curto de partida, que dificilmente vai acontecer, né? Mesmo que ela entre em curto, mas tem o capacitor. Então não tem tanto perigo por causa disso. Entendeu? Mas o correto mesmo seria o protetor térmico que está aqui, ó. Certo? Era para estar no encontro aqui dos dois fios. Um outro detalhe aqui que eu achei interessante, pessoal, é que ele funciona também tipo assim, ó. Aqui é o encontro das duas, né? Das duas bobinas. Do jeito que as bobinas estão ligadas aqui, elas estão ligadas em série uma com a outra, querendo ou não, na verdade. Tanto a de trabalho como a de trabalho como a de partida. Então, como aqui é a emenda das duas, então uma passa por a outra se eu fizer o seguinte, ó. Se eu injetar a tensão daqui pra cá, pelo que eu percebi, ó. Se eu fizer assim, vai estar pegando, né, todas as... então agora que eu entendi uma coisa. Vai estar pegando todas as bobinas, todas duas. Então, agora que eu entendi foi uma coisa. Então aqui ela tá em série. Agora aqui, só que aqui do jeito aqui tá em série de um jeito que tá demais, né?
Então por isso que do jeito que agora que eu tô ligado, que do jeito que o amigo ensinou aí, ficaria nessa ligação aqui, né? É por isso que eu disse, pouco expira, né? Eu tava achando pouco expira, mas na verdade não ia ser pouco expira, porque a energia ia entrar nas duas. Né? Tipo assim, as duas iam ficar em série, não é isso? Então se eu tivesse feito do jeito que ele disse, com a quantidade de expira que ele falou, teria dado bom. Agora que eu me liguei. Porque com a quantidade de expira que ele falou, ia ser 260 com mais 300, ia ficar um total de expira de 560. 560 expira, né? Que ia ser 260 de trabalho, 300 da... Pois aí, ficaria bem mais interessante mesmo, ó. Pelo que eu tô entendendo, pegaria até menos fio, né? Pelo que eu tô entendendo, né? E aí foi fio aí, não sei não. Aí já, nessa configuração que eu fiz aqui, vamos ver aqui, atenção... não sei, tô meio perdido aqui ainda. Do jeito que eu fiz aqui, de qualquer maneira tá indo 720, né? Do jeito que ele falou 520, e aí tem 720. Porque tem 720 só nas de fora, né? Que é 480 com 240. Mas enfim, sei lá. Eu sei que eu percebi que funciona assim também. E assim, funciona como, pessoal? Aqui é uma com como eu disse, né? É a bobina... como se fosse o começo da de partida com o final da de trabalho, alguma coisa assim. Aqui tá enquanto das duas. Então assim, se eu colocar o capacitor aqui, por isso que desse jeito que ficaria mais interessante. Ó, vacilo. Se eu colocar o capacitor aqui, ó, a outra ponta do capacitor, se eu colocar nessa, vai para um lado. Se eu colocar nessa, vai para outro lado. Entendeu? Só que aí tem um detalhe, né? Como eu vou ter que colocar o capacitor nesse daqui, que é a emenda aqui, né? Aí, tipo assim, se eu colocar daqui pra cá, se eu colocar daqui dessa pra essa aqui, vai ser a bobina que tem mais expira, né? Seria de trabalho. E se eu colocar desse pra esse, vai ser a que tem menos expira, né? Que aqui é a de partida, né? Mas, enfim, eu fiquei agora meio perdido nesse detalhe, mas eu sei que realmente muda a rotação, né? Deixa eu dar uma ligada aqui pra vocês verem. Aí, pessoal, ó, capacitor ligado. Ó, se eu encostar o fio nessa, ó, rodou no sentido anti-horário, tá vendo? Rodou no sentido anti-horário. Se eu triscar nesse aqui agora, ó, rodar sentido horário. Aí ele roda, né, nessa configuração aqui. A lâmpada ali mal acende, fica bem fraquinha mesmo. E aí com isso eu acho que ele não tem tanta potência assim, né? Mas seria um jeito. Então é por isso que ele não tem, porque tá sendo muitas espiras, 700 e tanto, né? Se for só a 500 mesmo aqui que o amigo aqui indicou, aí daria certo. Então acho que é porque eu fiz de um outro jeito e eu acho que até gasta mais fio, eu acho, né? Porque pelo tanto de espírito que eu coloquei aqui, pelo tanto de espírito que ele falou que era pra ser, eu acho que gastei bem mais, né? Mas enfim, né? Agora aqui o jeito certo aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui o jeito que tá aqui, né? O jeito certo não, o jeito que... do jeito que eu expliquei como é que tá agora. Tá, pessoal, do jeito que eu expliquei pra vocês que era pra ser, justamente, né? A energia entrar nessa e nessa, que é as que tem mais expira, que é a de fora, né? E daqui pra cá é a de partida, né? Então eu tava até dizendo que o capacitor ia ser, né, dessa de partida pra essa outra aqui, que é onde ele tá de partida também, mas não é. Porque eu encostando aqui o fio, ó, ele não vai, ó, não passa, tá vendo? Agora, quando eu encosto nesse outro fio que tá o termistor, nesse outro fio de energia aqui, aí ele já roda, e tá rodando no sentido normal, graças a Deus, né? Ó, tá vendo? Só que aí com isso, né, é como eu disse, ó, ele vai ter um pouquinho mais de potência, a lâmpada fica um pouquinho acesa ali, mas isso é normal para um ventilador desse tamanho, né? Então o único erro aqui foi esse, que eu fiz o fechamento aí normal do jeito que era pra ser mesmo, tá rodando no sentido normal, né? Só que o termistor aqui, se ele tivesse ficado nesse fio, no encontro aqui dos dois fios lá, teria ficado mais perfeito, entendeu? Aí aqui, como eu não vou mais desmanchar pra nada, né? Que eu não vou desmanchar um negócio desse aqui, então vai ficar dessa forma mesmo. A energia vai estar entrando aqui na bobina principal, né?
passando pelo capacitor. Se ela entrar em curto, pelo capacitor não, pelo protetor, se ela entrar em curto, ele vai abrir. Aí vai ficar mandando energia só aqui pelo capacitor, o que não vai ocasionar nada assim de grave, caso a outra entrasse em curto também, né? Estão entendendo aí, né, galera? Então, assim, baseado no seu jeito correto, mas pra mim não desmanchar mais, vai dar pra mim fazer dessa forma. E aí agora foi que eu entendi aqui, talvez, do jeito que o amigo falou, eu não entendi, não tava compreendendo, mas agora eu acho que agora caiu a ficha. Se eu tivesse feito desse jeito aqui, com essa quantidade de espelho que ele falou, tinha dado certo, porque eu ia ligar elas e ela ia ficar em série, né? Ia ficar em série, não do jeito que tá aqui, né? Porque aqui ela pronto, do jeito que tá aqui, ela tá como? Tá em paralelo, não é isso? Mais ou menos. Tá entrando energia aqui. Não, vamos ver como é que ela tá, né? Tá entrando energia aqui na principal, nas demais, expira, né? E aqui tem um fio da outra, que é a outra bobina, junto aqui também. Então o capacitor tá ligado nela. Aí o capacitor ele tem que ser ligado, no caso, né, não da extremidade de uma bobina, da bobina de partida com a outra, né? Com a de partida, e sim entrando aqui pegando, né, toda a outra bobina também, né? Toda a energia que passa por essa bobina aqui é onde que é ligado o capacitor, nessa configuração aqui, né? Agora que eu entendi, mas deu certo desse jeito também, né? É isso aí, mas aí no caso, pela lógica, foi bem mais fio, viu? Mas é isso aí, já vivendo e aprendendo, né? Os outros que eu fiz também, eu não me lembro também se eu fiz foi dessa forma aqui também, mas eu acho que foi. Então quando eu liguei aqui em série, que eu vi que funcionou também, aí foi que eu fiquei invocado aí com o negócio, né? Se eu tivesse feito nessa ligação igual ele falou aí, dava bom também. É o tipo da coisa, né? Um aprende de um jeito que dá certo, outro aprende de outro que dá certo também. Só que desse jeito aqui, o problema é que gasta mais fio, né? Pelo que eu tô vendo, né? Pronto, pessoal, acabei de montar aqui, mostrei mais pra vocês aí, tem alguns detalhes, mas eu fiz um outro vídeo aqui explicando aqui sobre a questão do capacitor, certo? Explicando aqui sobre o capacitor e tal, como o capacitor que não tinha mais numeração, então eu fiz um vídeo aí explicando, né, até como fazer até pra chegar o valor correto, né? Lembrando que não foi colocado de 8, e é porque disse que era, eu fiz um teste com de 8, já vi que não tava, e é porque disse que era pra ser o de 8,5, né? Pois é, aqui não tem como eu confirmar se aqui era 8 ou era menos, mas eu coloquei um capacitor de 6 micro, certo? Poderia ser até um pouquinho menos, certo? Mas ficou bom, ficou muito bom. Vou dar uma ligadinha nele aqui pra vocês verem. Resultado final aqui na lâmpada séria. O bicho já dispara, ó. Pesozinho aqui da lâmpada. Peso em pouco, né? Tá com a hélice, né? Agora direto. Agora é fogo. Aí, show. Só o filé, galera. Só o filé, o bichão. Então é isso aí. Se tiver gostado aí, deixa o like, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Que é a gente aprendendo junto, beleza? Então aprendendo junto. É isso aí, valeu.